Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Você está perto do Bexiga aí, Júlio? Isso. Mais Perto perto da do... Paulista. Oi? Estou mais perto da Paulista, mas já é na Bela Vista. Ok. Você está perto da Brigadeiro Luiz Antônio aí? Eu estou mais perto da Augusta. Ok, legal. Então, nós estamos chegando aqui na cidade de São Paulo para conversar com esse simpático Júlio César. Conversei um pouquinho com ele, já estou encantado com a abordagem dele, com a pesquisa, com o doutorado que ele fez. Então, eu queria que você, Júlio, se apresentasse para o que estiver nos assistindo. Fala, por gentileza, qual foi sua graduação, aonde foi, o teu mestrado, o foco do teu mestrado, o seu doutorado. Fala um pouquinho de você. Tá bom. Bom, primeiro, Limerval, é um prazer estar aqui no canal, no seu canal e falar com o seu público. É um enorme prazer ter essa oportunidade. Bom, eu sou graduado na Universidade de Campinas, fiz minha graduação em História na Unicamp. Depois, fiz um mestrado na Universidade de Campinas e sempre, desde a minha iniciação científica, já trabalhei com Agostinho, né? Fiz uma iniciação científica na graduação sobre a relação de Santo Agostinho e a pobreza na época dele. Depois eu continuei trabalhando com isso no mestrado, e aí no mestrado me interessei um pouco mais, não exatamente pela pobreza, mas pelas formas de ação coletiva. Ali me interessava mais ainda no contexto da igreja apenas, e aí eu pensei num doutorado expandir essa questão para como Agostinho se relacionava com as pessoas comuns, com a plebe urbana das cidades e com as formas de ação coletiva na cidade do norte da África. Esse foi o tema do meu doutorado que eu desenvolvi na França, na Universidade de Paris 10, em Nanterre. Desse doutorado resultou o meu primeiro livro, que foi publicado no exterior exatamente sobre esse tema, as formas de participação popular e de ação coletiva no norte da África. Eu terminei meu doutorado em 2006, retornei ao Brasil, lecionei durante 5 anos na Universidade de Londrina, no Paraná, na UEL, e desde 2013 eu estou na Universidade de São Paulo. Mais recentemente, bom, eu continuo me interessando por Agostinho, pelo norte da África, pela ação coletiva, né, de modo geral, mas mais recentemente eu tenho desenvolvido pesquisas também num sentido mais amplo, para além do norte da África, discutindo um pouco os boatos na antiguidade tardia, na época de Agostinho. Segura um Então, esse pouquinho. é um pouco o tema das minhas pesquisas mais Segura um recentes. pouquinho. A hora que eu vi, assim, na pequena descrição que você me mandou, que você estava pesquisando os boatos, eu fiquei tão interessado nisso. Mas antes de começar a conversar especificamente sobre as tuas pesquisas, eu fiquei Sim. curioso. Você sabe onde eu moro? Não? Aqui do lado da Unicamp. Ah, sim. Na Estrada da Rode, aqui, no meio do mato, Ah, aqui, ó. Eu costumo brincar que eu sou um mineiro, né? Exilado aqui em São Paulo. Eu gosto eu de também sou mineiro. fogão a lenha e internet, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, Ah, conversando com todo mundo. Mas então, de onde surgiu esse teu interesse por Santo Agostinho, por Agostinho de Hipona, desde a tua graduação? O que foi que aconteceu que você começou a se interessar? E, particularmente, com uma coisa interessante, a relação dele com a... Não sei se você vai brigar comigo se eu falar plebe ignara, né? As relações dele com o povo. Como é que surgiu esse teu interesse? bom, esse meu interesse surgiu. Bom, eu quando entrei na faculdade, claro, tinha interesses muito mais amplos, né? Sempre me interessei por várias épocas. Mas eu tive a sorte de encontrar alguns professores, logo no primeiro ano, que me chamaram a atenção para a riqueza da obra de Agostinho e para o interesse que ela pode ter. Eu fiz um primeiro curso com o falecido professor Francisco Benjamin de Souza Neto, que é da filosofia na Unicamp, e que deu um curso na graduação que era de filosofia da história, quer dizer, filosofia para a história. E ali ele discutiu a cidade de Deus. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a cidade de Deus. E aí, também, nesse mesmo ano, já no segundo semestre, no curso de história medieval, mas, na verdade, começava ali na época de Agostinho, o meu professor de História Medieval, que era o Carlos Roberto Galvão Sobrinho, na época,
ele propôs a leitura das Confissões de Agostinho. E as Confissões também me chamou a atenção, porque eu vinha com uma visão sobre essa época, final do Império Romano, como uma época de decadência, de declínio. E as Confissões não mostram nada disso, né? Mostram um jovem em busca de uma carreira como professor, depois tentando ser até governador de província, até que ele se converte. Então aí eu comecei a me interessar por Agostinho, não só pela obra, mas o quanto ele fala desse mundo em que ele viveu. E isso conciliou porque na época eu também conheci o professor Pedro Paulo Funari, que já esteve aqui, e ele aceitou orientar minha pesquisa na iniciação científica, e eu me interessava por temas ligados à história social, sobre as pessoas comuns, sobre a pobreza, me interessava temas como esse, e como eu tinha conhecido Agostinho, eu propus, e ele aceitou me orientar, como Agostinho relacionava com os pobres, com a pobreza. E aí eu escolhi trabalhar com cartas e sermões de Santo Agostinho, e percebi o quanto essa documentação é de uma riqueza muito grande, porque mostra um bispo, um pastor no contato com as pessoas comuns da sua diocese, e isso me levou, então, a partir daí, a todas as outras pesquisas que eu fiz sobre ele. Então, tudo começou ali logo no primeiro ano da graduação em História, né? Foi uma descoberta. Você tem uma vida religiosa? Eu sou de família, assim, católica, então... Esse teu interesse pela relação dele com as pessoas pobres é bem interessante, muito interessante. Sim. E eu suponho, e você pode me corrigir, fique à vontade se eu falar besteira aqui de vez em quando, não tem problema. Sim. O meu encantamento em conversar com a academia é justamente porque eu tenho essa liberdade de conhecer as pessoas, trocar ideias. A impressão que eu tenho é que a história ela não conta o dia a dia das pessoas pobres. E a impressão que eu tinha é que era difícil chegar na história delas para recompor a história delas. E você me falou previamente aí, e eu já imaginava, até mesmo pela tua relação com o Pedro Paulo Funari, que fez pós em arqueologia, doutorado, né? Você me falou que chegou assim tentar você buscou recompor as questões históricas das pessoas pobres do norte da África do período do Agostinho através da arqueologia também foi isso? Sim, também. E, aliás, aí a menção ao professor Pedro Paulo Funari é muito pertinente porque ele é um desses pesquisadores que desde os anos 80 vem chamando a atenção mesmo para a importância de se voltar a olhar para esse tipo de atores históricos, né? As pessoas comuns. Ele estudou os grafites de Pompeia, estudou então, a vida das pessoas comuns. Então, isso foi outra influência nesse direcionamento, né, da minha pesquisa. Não é só eu posso fazer uma brincadeira? Sim. Os grafites de Pompeia são um tanto quanto que erotizados. Sim, porque isso fazia parte da vida deles, mas trata de muitas outras coisas, né? E no caso ali dos grafites, é uma fonte direta para as pessoas comuns. No meu caso, eu estava trabalhando com uma fonte indireta, porque estou lendo o Agostinho falando com as pessoas. Então, tenho a voz do Agostinho, tenho o que o Agostinho fala. Então, para compreender os textos de Agostinho e para compreender, especialmente no doutorado, que era como as pessoas agem coletivamente, é importante pensar como é que elas formam grupos, como é que no dia a dia se relacionam, né? Porque, ao contrário de uma impressão muito comum, uma ação coletiva, de qualquer forma que seja, ela não ocorre do nada, né? Ela pressupõe que as pessoas tenham algo em comum, que elas coordenem de algum modo suas ações. Então, isso me levou a pensar, bom, como é que elas vivem? Como é que elas conversam? Como é que elas se relacionam no dia a dia? E foi aí que eu também, no doutorado, eu fui pesquisar o que a arqueologia pode falar sobre isso. Um dia você aparecendo em Campinas depois da pandemia, você está convidado para tomar um café moído na hora, de mineiro, com pão de queijo, aqui perto da Unicamp, aqui onde eu moro. Eu moro fora da cidade aqui. Vai ser um prazer, pode ter certeza. Valeu, um abração, viu? Um abraço.
Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.